noite. Essa é mais uma prosa com Lampião. Vamos conversar hoje com o nosso amigo Jason. Nosso convidado é secretário de governo da Prefeitura de Irecê. Seja bem-vindo, Gabriel, Laís de Paula, Aerto, Lidiane. Sejam todos muito bem-vindos. Uma prosa com Lampião já vai começar. A gente toda semana vai discutir aqui um tema, uma prosa com um especialista, alguém que entenda do assunto e de interesse, claro, da nossa comunidade. Valdirene, muito bem-vinda, Valdirene. A gente vai receber hoje o secretário de governo da Prefeitura de Irecê, Jason Júnior, Gerlane, Zé Alves, sejam todos muito bem-vindos. Uma prosa com Lampião. Arilda, a gente vai conversar hoje com Jason Júnior, secretário de governo da Prefeitura Municipal de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos. Lidy Souza, bem-vinda. Muito boa noite. Uma prosa com Lampião está começando. A gente vai conversar com Jason Júnior, meu amigo Jason, secretário de governo da Prefeitura de Irecê, e a gente vai falar sobre a pandemia, né? Os desafios, como que a Prefeitura de Irecê tem enfrentado, né, esse momento tão difícil que a gente vive de pandemia, né? A pandemia que altera, né, a forma da gestão pública, né? Gerlane Carvalho, boa noite. Frederico Fatiroli, boa noite. Fred Tesouro, Adriana, boa noite. A gente vai falar sobre a pandemia, né, que mudou a forma da gente se relacionar, a pandemia que se alastrou pelo mundo todo, né, e hoje está em nossa região de forma muito, muito forte, né, gerando um ambiente de muita incerteza. Walter Valuar, seja muito bem-vindo, meu querido. Zé Alves, boa noite. A pandemia que tem gerado esse ambiente de incerteza, né, de imprevisibilidade, né. Então, a nossa prosa hoje é para debater a pandemia do coronavírus. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre saúde, sobre o SUS, sobre as medidas de combate, de enfrentamento ao coronavírus, o papel do poder público, vamos falar sobre o papel da comunidade no enfrentamento ao coronavírus, né? Nossa comunidade tem já muitos casos confirmados. Aranete Dourado, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa prosa com Lampião. Eu vou chamar o meu convidado para entrar na prosa. Vamos lá. Só mais um minuto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Tudo boa noite beleza. a todos que estão aí na live também com a gente. Prazer estar por aqui. O prazer é todo meu. Eu queria, primeiramente, antes da gente começar a nossa prosa, agradecer muito da felicidade de ter você aqui, um amigo, um companheiro de longas datas, né? A gente se conhece 20 anos, né? É muito tempo, né? A gente foi colega de escola, para quem não sabe aí, Jason foi meu amigo na escola. A gente jogou bola juntos, ele um atacante aí de nível profissional, né? E eu um goleiro mediano, né? A gente foi camarada lá na ABB, né? Então, uma satisfação imensa mesmo receber você, né? Tem um papel fundamental aí no governo de Irecê, né? Tem trabalhado bastante, né? Nessa pandemia aí que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem muito que aprender e ouvir da experiência sua aí, né? Do governo de Elmo Vaz. Elmo Vaz, que foi meu colega também no curso de inglês. Tá vendo? No ano de 99. Exatamente. Só gente muito legal, né? Foi meu colega no Up to Date 99, né? Boa noite, Binho. Heitor Figueiredo, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Jason, eu queria primeiro apresentar você. Jason, meu amigo Jason, ele é agrônomo, né? É formado pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano
e é mestre pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e secretário de governo da Prefeitura de Irecê. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória na nossa prosa. Laís, seja muito bem-vinda. Bom, boa noite mais uma vez. Então, muita gente querida aí na live, muitos amigos nossos, inclusive amigos em comum. Isso é muito legal. Cristiano foi meu colega no 2001, meu Deus. Lá se vão 19 anos. Na Cooperil, foi o cara que me ensinou a fazer regra de três. E a regra de três a gente utiliza muito na nossa vida. Enfim, eu sou Jason Júnior, como o Cristiano colocou, sou engenheiro agrônomo formado pelo FRB, mestre em extensão pela Univasf, em universidades públicas. Sou daqui da região de Irecê, e hoje estou no cargo de secretário de governo na convite do prefeito Elmo Vaz, onde nós vamos aqui para o 4º ano de gestão. E nesse último ano a gente nos coube o desafio de fazer gestão sobre as políticas de combate ao coronavírus no município. E é esse o motivo da gente estar aqui na live conversando um pouco com vocês, para que a gente possa colocar um pouco da experiência do governo como um todo nessa luta contra o coronavírus, que é liderada aqui em Irecê pelo prefeito Elmo Vaz, que é materializado por uma série de secretarias, mas liderada pela Secretaria de Saúde, né? Porque acaba que toda a prefeitura acabou se envolvendo na luta contra o coronavírus, né? Desde a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Governo, onde está a assessoria de comunicação. A comunicação, nesse momento, é muito importante. Eu criei, inclusive, um projeto chamado Live Informa, para a gente poder informar a população em tempos de pandemia, né? E todas as secretarias, Educação, Assistência Social, porque a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Com certeza. A prefeitura está organizada em uma série de áreas que prestam serviço à população, então acabou que todo mundo se envolveu e a gente tem aí alguns resultados e tal, e por isso a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre isso. Exatamente. Jazão, uma questão assim, muito importante que eu queria começar é a questão do isolamento social, né? A palavra do momento é isolamento social. Todo mundo está falando de isolamento social, né? A gente está verificando a questão do isolamento, né? Com a dificuldade que as pessoas estão tendo para se isolar, né? Tem as questões econômicas, né? Tem as dificuldades, né? Que a gente sabe que tem um impacto, né? Então, por um lado, a gente tem essa angústia de ter que se isolar, porque o vírus ele é um vírus mortal, ele já matou mais de 57 mil brasileiros, né? Então, e por outro lado, a gente sabe que isso impacta de várias formas, né? Tem a questão psicológica, tem a questão do ensino, tem as escolas. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente iniciar a prosa, essa questão do isolamento e as dificuldades e os desafios que a prefeitura tem enfrentado. Olha, o isolamento social foi uma das nossas primeiras ações aqui em Irecê, né? A gente até de forma preventiva, naquele momento a gente estava vivendo uma grande situação de um caos, mas não um caos social, mas era um caos de pensamentos, né? De expectativas. O que é que vem pela frente? Boa noite, Adriana aí. Todo mundo que está na live, boa noite a todo mundo. Então, nós tomamos medidas aqui. A primeira medida foi de fechamento, né? A gente fechou o comércio em Irecê sem nenhum caso aqui ou em alguma cidade próxima. Estava todo mundo conhecendo minimamente como ia se comportar o vírus aqui na nossa região e no Brasil. A gente estava vivendo ainda o dilema lá da Espanha, da Itália, né? Que foi da França, ali da Europa. E a primeira medida nossa foi do prefeito Elmo Vaz, foi fechamento do comércio, e ele lutou para proibir o transporte interestadual, né? Os ônibus que vinham de São Paulo, de áreas já com transmissão comunitária. E o isolamento social ali começou. E ali iniciava o debate sobre o auxílio emergencial. Então, quando nós iniciamos o isolamento social aqui, o auxílio emergencial ainda estava sendo debatido lá no Congresso, né? Na Câmara e no Senado, na verdade, por iniciativa do Poder Legislativo.
E nós tivemos, Cristiano, já de imediato, uma grande fila na assistência social, nos primeiros dias de isolamento, né? Porque a gente não sabia o que iria acontecer e as pessoas procuraram assistente social já para se precaver. Para a cesta básica, essa coisa. E aí veio uma constatação. Não existe política de isolamento social sem que ela esteja atrelada a uma política de proteção social. Claro, A claro. gente só consegue um isolamento social no Brasil, um isolamento eficaz, se a gente tiver uma política eficiente de proteção social. E eu não digo só proteção social do assalariado, do comerciário, desse principalmente do informal, né? Também do informal, de quem vive do salário mínimo ou quem vive na informalidade. Mas também das micro, pequenas e médias empresas, né? Até hoje a gente não conseguiu ver sair do papel o crédito que foi prometido para as micro e médias empresas. Então, um pouco da política que eu acredito assim que deveria estar acontecendo, a de proteção social do auxílio emergencial saiu, está acontecendo, né? Foi ampliado mais 2 meses agora, hoje? Isso, prorrogou por mais 2 meses. O fato é que o isolamento social, e eu logo no início eu colocava isso, como a gente não tem remédio para a doença, não tem vacina, não tem outro mecanismo comprovado cientificamente que dê certo, a não ser o isolamento social. Por que o isolamento social? Eu não vou me contrair o vírus. Eu vou tentar não contrair o vírus. Haja visto que não tem remédio e nem vacina. Então, com isso, o isolamento social era a única medida que a OMS, que a gente conhecia, que era possível, mas ela não acontece de forma isolada. Ela precisa de uma política de proteção social por trás dela. Claro. O papel da economia, né? Foi criada, no meu entender, uma falsa dicotomia, né, entre isolamento e cuidar da economia, né? Porque, na verdade, no meu entender, cuidar da economia nesse momento é fazer as condições necessárias para o isolamento, né? Nesse caso, por exemplo, das pequenas e médias empresas, as empresas com muita dificuldade aí, quem sobreviveu aos 3 meses, aí vão ter mais 4, 5 meses de pandemia. Então, na verdade, esse paradoxo, né, essa contradição entre economia e isolamento é uma falsa dicotomia, né? Que, na verdade, para ter o isolamento, você teria que ter medidas efetivas para... Não fica uma palavra ao vento, né? E aí a gente discute muito isso. Na última live com a minha amiga Maria Laura, a gente discutiu isso. A pandemia, ela aflora os problemas que a gente já tinha antes da pandemia. Então, por exemplo, no sistema de saúde, a pandemia aflora o socatamento do SUS, né, provocado lá pela emenda constitucional 95, conhecida como a PEC do teto dos gastos, que por 20 anos congelou o investimento, né? Então, o SUS, com toda dificuldade, é quem está, né, dando o suporte para a pandemia, porque se dependesse do privado, a gente já viu que não tem solução, né? Então, por exemplo, a questão da moradia, né, que eu vou discutir na próxima live com meu amigo Dr. Danilo Macedo, que é arquiteto, e ele discute essa questão. Então, as pessoas ficam em casa, mas as pessoas não têm casa. Então né, a pandemia ela aflora, né, essa questão dos problemas que já existiam antes da pandemia, né? Já existiam antes. E essa falsa dicotomia, ela tem uma disputa narrativa muito forte, né? Principalmente do governo federal, de colocar em oposição, como se as pessoas que defendessem o isolamento fosse contrário à economia, né? Como se tivesse uma oposição, né? Porque, na verdade, o problema não é o isolamento, o problema é a pandemia, né? É a pandemia. E você não resolve a pandemia liberando as pessoas, né? Morte para todos, né? Como se fosse assim, né? Porque, na verdade, a gente já tinha problemas, né, antes da pandemia na economia, a economia já vinha em recessão, né? Já vinha com problema. Então, na verdade, não tem essa oposição, né, de economia e pandemia. Sim, eu digo isso. A pandemia, ela trouxe à tona... quem aqui já pegou dengue, ou zika, ou chikungunya? Quando você contrai essa doença, né, ela vai exatamente nas suas fragilidades. Vai doer exatamente onde você quebrou, vai doer exatamente na articulação que você sente alguma dor naturalmente. A pandemia, ela fez isso.
ela trouxe à tona ainda mais as desigualdades sociais. E aí, quando a gente tem as teses de que você deveria isolar apenas as pessoas que estão no grupo de risco, aí as desigualdades sociais elas chegam e pegam essa tese em terra e ninguém nunca mais ouve falar. Por quê? Porque não se isola. Me diga como é que você isola uma pessoa que vive numa casa de 3 cômodos com mais 8 pessoas. Me diz, como eu consigo isolar? Exatamente, exatamente. Como eu consigo isolar uma pessoa no bairro aqui do Paraíso, no São Francisco, nas áreas mais pobres da cidade? No Alto da Capela, América Dourada. Onde você tem o idoso ali, que é quem tem a aposentadoria e banca a casa, e tem uma série de juventude que está desempregada, na informalidade, ou está no subemprego, tem que sair, volta para casa. Me diga como é que eu isolo um idoso numa casa de 2, 3 quartos, de 2, 3 cômodos, né? Cozinha com um banheiro só. Então, a desigualdade social, ela veio mais à tona ainda, né? Aí eu digo que a gente estava num ambiente de avanço fortíssimo do fascismo, da negação de direitos, em que esse debate dos direitos, da desigualdade social, era coisa... parecia que você era um peixe fora d'água se você puxasse esse debate. E a pandemia veio para trazer de volta esse debate do acesso a direitos, do acesso à água, do acesso à energia elétrica, do acesso à informação. E aí, Cristiano, tem uma coisa muito interessante. Hoje no Brasil morreram 1.200 pessoas. Tem muito mais gente morrendo de Covid-19 no Brasil. A subnotificação está sendo operada em alta, por vários motivos. A falta de testes, né? A questão política que, lamentavelmente, se polarizou em torno da doença, né? Ao invés de se unir através da ciência, se polarizou entre a política da ignorância, de negação da ciência, com quem acredita na ciência e está, de fato, combatendo o coronavírus. Então, isso foi muito latente, né? Mas também a pandemia, ela escancarou a ignorância das pessoas, né? A ignorância, eu não estou dizendo aqui da falta de conhecimento, eu estou falando aqui da opção pelo fascismo, da opção pela negação da ciência, da opção pela negação da política, da opção pela negação do diálogo, da opção pela negação de qualquer coisa que fosse lógico, né? Então, essa questão da pandemia, ela trouxe à tona de volta vários problemas nossos, da importância de um Estado forte, de um SUS forte, um sistema único de saúde, né? A importância da saúde nas nossas vidas, da saúde pública, da saúde como uma política de Estado. Então, isso foi determinante. A pandemia trouxe de volta o debate da gente discutir qual é a política de Estado para a saúde, né? Qual é a política de Estado para a habitação, por exemplo? Porque nós tivemos aí o cancelamento do Minha Casa Minha Vida, né? Só em Irecê a gente tem mais 2.000 casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida. Então, estar morando numa habitação decente é um direito constitucional, né? O Estado tem que garantir a moradia às pessoas. Então, um pouco disso. A pandemia trouxe isso. Agora também, Cristiano, eu tenho uma opinião, assim, até uma filosofia de vida. Eu tenho alguns líderes, eu tenho algumas pessoas que eu admiro, que eu me espelho. Um deles é Nelson Mandela. E ele sempre dizia, quem conhece a história do Nelson Mandela sabe do que eu estou falando. Quem não conhecer, pesquisa porque vale a pena. Ele sempre dizia, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E eu acho que a pandemia trouxe essa lição da gente aprender, né? A gente vai perder vidas, lamentavelmente a gente vai perder vidas. Nós já perdemos 60 mil vidas, já é o último dado aqui. Mas eu espero que a gente saia com lições de humanidade, lições de vida, mas não do clichê, mas da gente saber que ou o Estado brasileiro toma conta do que é constitucional, da saúde, da educação, da assistência social, para que a gente tenha no país um estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social não é o estado comunista. O estado de bem-estar social é o desejável por qualquer país que tenha um mínimo de decência na sua análise, que tenha um mínimo de amor, que tenha, na verdade, um mínimo de patriotismo. Porque patriotismo não é a negação. Patriotismo é a construção de uma sociedade mais justa. A pátria que eu quero viver é uma pátria em que as pessoas têm igualdade de oportunidades.
Então, Sim. eu acho que a pandemia trouxe esse debate aí. Com certeza. Você tocou num ponto importante aí na questão da polarização do vírus, né? Uma radicalização discursiva de quem é a favor do vírus, quem é a favor do isolamento, quem é a favor. Uma discussão assim, totalmente sem sentido, né? Você vê na estratégia de comunicação, na questão das notícias falsas, das famosas fake news, né? Dizendo que as pessoas estavam sendo enterradas em caixões falsos, né? Essas coisas todas. Você colocou num ponto que eu queria discutir, que é a questão do teste, né? A OMS, ela recomenda a testagem em massa e o rastreamento por uma questão meio que lógica, né? Porque você testando muita gente, você vai descobrir quem está doente e como o vírus tem apesar da letalidade em porcentagem não ser tão alta, mas o poder de transmissão dele é tão avassalador que acaba morrendo muita gente. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência de IRC, nessa questão da testagem, qual a estratégia que o município tem adotado e a questão do rastreamento, um pouco aí para a gente. Olha, veja só, em Irecê, quando surgiu a pandemia no Brasil, a gente implantou o pronto atendimento do PA Covid. Nós implantamos as barreiras sanitárias, nós fizemos ali uma ação também de comunicação muito forte, carro de som nas ruas e tal, orientando a população. A gente também fez uma questão de distribuição de máscaras, né? Acho que vocês acompanharam aí. A gente já vai distribuindo quase 90 mil máscaras em Irecê. Então, essa foi uma primeira etapa. Depois, quando o coronavírus chegou de fato, né? O coronavírus, o primeiro caso de Irecê, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco, para vocês verem a evolução do coronavírus em Irecê. O primeiro caso e a situação de hoje. Quando surgiram os casos, a gente começou a fazer testagem. Porque assim, como tudo na vida, você precisa de uma estratégia. Não dá para você sair testando a população indiscriminadamente. Você só vai gastar dinheiro. A verdade é essa. Precisa ter uma estratégia. Por que existe a testagem? A testagem é para identificar se naquela população quem está com coronavírus, você isolar imediatamente ele e os contactantes. Essa é a estratégia. Foi a estratégia que Irecê adotou. Então, quando a gente testa a população de forma indiscriminada, infelizmente a gente não tem recurso para isso. O ideal é que tivéssemos testes à disposição para estar testando sempre. Como é limitado no país todo, qual é a estratégia que Irecê utilizou? A gente testava todos que procuravam com os sintomas já ali, aí tem o comitê de operação emergencial técnico, fazia avaliação, alguns eram enviados para o LACEN, né, que é o suave, e o outro é o teste rápido. Com o teste rápido, a gente conseguiu identificar muitos casos rapidamente e ali isolar o paciente e a família contactante, e os contactantes. Para você ter uma ideia, nós fizemos aqui em Irecê uma testagem em massa da população, colocamos ali algumas tendas na Praça do Banco do Brasil. Nós aqui fizemos no primeiro sábado 150 testes. Teve um positivo. No segundo sábado, nós fizemos 250 testes, né? Ali na Praça do Banco do Brasil. Os carros passavam e a gente testava a população. Dos 250 testes, nós tivemos mais um positivo. Então, nós chegamos à conclusão de que a gente precisa ser mais focado, né? Porque senão você faz muito testes e acaba não identificando. Então, a importância do teste rápido é que você identifica a pessoa que demonstra os sintomas, que apareceu com febre, alguma coisa, e já isola aquela pessoa e todos os seus contactantes, né? Essa é uma das ações. É uma das ações, eu diria, né? Não dá para achar que apenas uma ação vai ser... As barreiras sanitárias são importantes, a testagem é importante, a máscara é importante, mas sabe o que é muito importante? A consciência das pessoas. Nós estamos tratando de um vírus. Não adianta a prefeitura fazer isso aí tudo se a pessoa não tiver o mínimo de precaução de dizer, olha, eu não posso visitar minha mãe todo sábado na roça, eu não posso fazer farra aqui no meu sítio, eu não posso sair visitando todos os meus parentes e irmãos, porque eu tanto posso estar com o vírus, porque você sabe
que 80% das pessoas estão assintomáticas. Exatamente. Assintomáticas, né? Que apresentam, que contraem o coronavírus, fica assintomático. 20% precisa de hospitalização, né? Desse também universo, 5% precisa de UTI. Então, o assintomático, ele pode transmitir, sim, e quando falta consciência na pessoa, quando não usa máscara, quando visita muito, quando faz farra, aí a gente tem uma sensação de estar enxugando gelo, né? Então, eu diria que a pandemia ela é um esforço conjunto, né? O meu amigo Adroaldo aí, lá de Tororó, pré-candidato a prefeito, está aí na live também. Maria Dourada, minha prima. Tem uma turma muito boa aí. Então, eu digo isso, Cristiano, essa é um desafio de todos, né? A sociedade civil, mas também o indivíduo na sua ação privada também Você falou uma coisa interessante aí que eu tenho visto muito, as pessoas acharem que a responsabilidade pelo combate, pelo enfrentamento da pandemia é do poder público. É lógico que o poder público tem um papel fundamental, um papel central, né, de orientação, das barreiras, dos testes, né, das campanhas informativas, mas as pessoas estão achando, muita gente, não a maioria, eu espero, mas muita gente eu tenho percebido que tá deixando o enfrentamento à pandemia para o gestor, né, para o gestor público, como se o gestor fosse o responsável pelo enfrentamento à pandemia. Isso tem sido uma tragédia, como você falou, né, na questão do enxugar gelo, você falou, né? Você citou a metáfora obrigado, Michele, de enxugar gelo. A sensação é essa, né? Porque as pessoas continuam fazendo visita, então você vê uma pessoa assintomática, vai num aniversário com 50 pessoas, daqui a pouco você tem 50 né, pessoas contaminadas. E a velocidade que o vírus se espalha, né, é muito grande. Eu estava vendo na minha rede social, no dia 5 de junho, eu fiz um vídeo curto de 1 minuto e meio, dizendo que a gente tinha mais de 500 mil de casos no Brasil e já chegamos a 32 mil mortes. Isso no dia 5 de junho. Ou seja, de 5 de março a 5 de junho, a gente chegou a 500 mil casos. De 5 a 30 de junho passaram 25 dias, ou seja, menos da terça parte do período anterior, e os casos já estão chegando em 1.400.000, né? Isso testados, né? Porque tem o que falou da questão da subnotificação, né? Que a gente tem. Sim. Eu vou te mostrar um dado aqui disso que você falou com o Irecê. Eu quero que vocês visualizem aí. Eu não sei se eu consigo, só você como administrador que consegue. Eu não consigo colocar aqui, só você como dono da live que consegue. Mas é assim, ó, em 12 de abril, 12/4, a gente teve o primeiro caso em Irecê. O primeiro caso em Irecê foi 12/4, né? A gente, no dia por volta ali do dia 19 de junho, a gente estava com 50 casos. 19 de junho. 50 casos. E ontem, Irecê apresentou o total de 110 casos, dia 29 de junho, não é isso? Isso. Então, nós levamos aí 65 dias, em torno de 65 dias para chegar a 50 casos. E nós levamos 10 dias para dobrar. Para ir de 50 para 100 e poucos. Então, é uma progressão que, se você não tomar cuidado, por que não pode chegar? Por duas coisas, que não pode chegar a uma quantidade muito grande ao mesmo tempo. Primeiro, não é que as pessoas não possam contrair o coronavírus todo mundo. Não pode contrair ao mesmo tempo. Por quê? Porque 20% vai precisar de hospitalização. E nós não vamos ter, no sistema público e privado, capacidade de atender. Eu faço uma conta. Irecê tem 75 mil habitantes. Se 1% da população contrair o coronavírus, se contrair ao mesmo tempo, são 7.500 pessoas. Não é isso? 750. 1%, 750. 1%, 750. 750 pessoas ao mesmo tempo.
Se de 750, 20% precisar, a gente vai ter 150 pessoas precisando de hospitalização. Nós não temos 150 vagas no hospital regional para atender o coronavírus. Nós não temos 150 vagas. Então, essa é a grande questão. Qual é a outra grande questão? É que nós estamos conseguindo ainda hoje identificar os casos, identificar os contactantes e isolar. Porque um caso, geralmente, tem 5, 6, 10 contactantes identificados. Quando a gente chega num volume muito grande, você não consegue mais isolar. Não tem estrutura no sistema de saúde para identificar os 10 contactantes. Imagine, quando eu começar a ter 100 casos por dia, multiplica isso por 10, vão ser 1.000 contactantes. Eu não tenho como, é impossível você contactar, ligar, ver onde é que está, pedir para se isolar. Então, a gestão da saúde vai também acusando a fadiga, né? Em Irecê, nós já temos casos de profissionais da saúde que contraíram o coronavírus. Então, começa a também entrar numa dinâmica dessa, de exaustão. De exaustão. Por isso que é importante o isolamento, e é muito importante a sua responsabilidade individual nisso tudo. A sua responsabilidade. Porque eu te digo, não tem barreira sanitária que impeça que as pessoas entrem na cidade, a menos que você decrete que a cidade está completamente fechada, né? Agora, se você não tiver responsabilidade de chegar de algum lugar, e até aqui, nós já temos transição comunitária, de não visitar pai, de não visitar avô, de não visitar amigos, parentes, ficar mais isolado, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então, nós temos aqui no território, acho que pouquíssimas cidades que não têm casos confirmados, né? João Dourado está aqui do lado de América e de Irecê, já acho que com 100 casos ou próximo disso. Irecê também já tem mais de 100 casos. Lapão já tem mais de 34 casos. Então, chegou. E está na nossa responsabilidade de gestores públicos construir política para proteger a população, mas está também na mão da população se proteger e contribuir com esse processo. Sim, exatamente, exatamente. Você falou uma coisa aí interessante, que Irecê tem 75 mil habitantes, mas o hospital é regional, né? Isso. Então, nós temos mais de 19 municípios que vão ser atendidos no hospital regional, cerca de 400 mil habitantes aí, que vai... Então, você multiplica aquele 1% lá de 750, vira 4 mil, né? Então, isso, 4 mil. Eu vejo muito assim, as pessoas que estão fazendo isolamento e as que não estão, muita gente eu percebo assim, como se estivesse sendo espertos, entendeu? Tipo, isso aí é tolice, é besteira, vocês estão exagerando, não é que o isolamento é angustiante, o isolamento é uma coisa muito ruim, ninguém quer estar isolado, ninguém quer, as crianças estão estressadas, né? Essa questão da educação em casa, né? Muitos pais não têm, muitos pais não, ninguém tem o treinamento e a habilidade para educar uma criança de forma pedagógica como a escola, né? Tem. Então isso estressa, mas é a pandemia, é isso mesmo, né? A ideia é essa, né? É o sacrifício, né? Eu acho que muita gente não entendeu que nós estamos... É como se fosse uma guerra, né? Se tem um bombardeio aí, um bombardeio alemão na Inglaterra, você não vai ver gente passeando, fazendo churrasco, porque tá... Mas como o vírus é invisível, né? É um bichinho pequeno. As pessoas têm dificuldade para compreender, né? E aí eu queria que você falasse um pouco nessa falta de coordenação, porque eu acho que muito dessa dificuldade do pessoal compreender a gravidade da situação está na ausência de coordenação federal, porque no meu entender, e o que diz a Constituição, por exemplo, no caso dos testes, por exemplo, o município tem muita dificuldade para importar um teste, né? Isso é claramente uma obrigação do governo federal, então estão com dificuldade nessa questão dos testes, muito em função da postura, né, que o governo federal tem adotado diante da pandemia. Primeiro negar a existência, depois negar a gravidade e depois apresentar soluções mirabolantes, como uma tal de um isolamento vertical, que ninguém sabe o que é, ou uma substância cloroquina, que os médicos dizem que não funciona.
né? Eu queria que você falasse um pouco, na sua experiência como gestor, como essa dissonância, né? Esses sons estranhos, onde o governo estadual fala uma coisa, o governo federal fala outra e o município está junto com o governo do estado ali. Eu queria que você passe um pouco do impacto que isso tem tido. Muito bom. Tem duas questões aí, Cristiano, duas questões. Primeira, é a mensagem que você passa para a população. Essa é uma questão. Quando a autoridade máxima do país diz que nós não estamos passando por uma pandemia, mas sim uma gripezinha, a autoridade máxima do país que está dizendo isso, em horário nobre, num programa, num horário de televisão, em que a história toda do país, quem falou naquele horário, constituído daquela autoridade, falou de temas importantes, estratégicos e, na maioria das vezes, coisas muito sérias. Quando você coloca isso por um presidente da República dizendo que é diminuindo o potencial, você passa uma mensagem para a população ruim, né? Porque se o presidente está dizendo que é algo menor, por que eu devo me preocupar? Essa é a mensagem para a população. Aqui em Irecê a gente sente isso, né? Quando a gente toma medidas mais restritivas, o próprio cidadão, na sua individualidade, ele se restringe mais, ele sente mais pela mensagem que a gente passa. Quando a gente flexibiliza mais, a população também flexibiliza o seu comportamento individual, porque a mensagem que o poder público passa é de que está mais tranquilo. Então, quando a coordenação nacional do país passa uma mensagem de que é algo menor, você acaba trazendo impactos negativos no comportamento das pessoas. Essa é uma coisa, o comportamento individual, né? O não usar máscara, o visitar as pessoas, essa coisa toda. E o segundo é que, assim, o Brasil, administrativamente, os recursos são distribuídos pelo Pacto Federativo. O governo federal fica com a maior parte, o governo do estado fica com a segunda maior parte e os municípios ficam com a menor parte, né? E o maior trabalho. Agora, sim, quem está no contato direto com as pessoas é o município. Essa é a grande dificuldade. E nós iniciamos a pandemia sem qualquer orientação de protocolo. Sem qualquer orientação de protocolo. Mesmo com um ministro da saúde lá naquela época tentando fazer alguma coisa, né? Mandetta, mas a gente não tinha um protocolo unificado, né? Por exemplo, eu vou dizer aqui o que é que eu estou dizendo. Por exemplo, isolamento social, fechamento de comércio. Quem pode fazer? Quando pode fazer? Sob quais circunstâncias eu faço um fechamento? Primeiro eu fecho o quê? Material de construção, restaurante, academia, dentista, né? Eu fecho o quê primeiro? Não tinha um regramento nacional, na verdade não tem até hoje, um regramento nacional dizendo, prefeitos, diante da pandemia nós temos aqui um protocolo do Ministério da Saúde, isolamento social. Se seu município tiver com o município ao lado, com caso confirmado, suspenda o transporte intermunicipal. Confirmando o primeiro caso em seu município, feche academias e igrejas. Estou dando um exemplo hipotético. Se chegar ao nível de transmissão comunitária, feche isso. Se chegar ao nível tanto da população e não tiver testagem, não tiver lei de UTI, feche. Então, a gente não teve um regramento nacional, uma orientação do Ministério da Saúde sobre qual protocolo seguir. E cá para nós, os municípios não estão preparados para construir protocolos de saúde sem um embasamento científico. Então, a gente foi ali muito no tentativa e erro, na coragem do prefeito Elmo. Então, o prefeito decidiu que ia fechar, fechou, passou uma mensagem para a população para se proteger e que ele também estava fazendo aquilo, mas a gente fez isso tudo no intuitivo, no que a gente acreditava para dar certo. Não tem uma política de respiradores, de equipamentos, né, da parte de tratamento, assim como não tem regramento de como deve funcionar um comércio em épocas de pandemia, como deve ser em escolas, essa coisa toda foi vindo muito de baixo para cima, né? Sim. Porque quem está sofrendo aqui o dia a dia somos nós. Então, eu não preciso dizer mais nada. Eu só preciso dizer que o Brasil é o segundo país no mundo
em casos de coronavírus, né? Não preciso dizer, mais de 1.300.000 a gente só está atrás dos Estados Unidos, né? Passamos a Rússia, que é muito maior que a gente, passamos a Índia, que é muito maior que o Brasil. Então, o Brasil é o 6º maior país do mundo em população. E nós somos o 2º em casos de coronavírus. Então, a falta desse regramento, dessa coordenação nacional, ela trouxe impactos, e sem falar, quem está hoje na gestão pública está num nível de tensão muito grande. Então, quando você está fazendo algo do qual você não tem segurança científica do que você está fazendo, e isso mexe com a vida das pessoas, a vida é a morte, né? Não é a qualidade de vida. A gente está mexendo com a saúde, com a decisão se a pessoa vai viver ou morrer. A sua decisão pode impactar nisso. Então, por falta de uma orientação nacional, de um regramento, de uma articulação maior, nós acabamos sofrendo muito nos municípios. E quanto menor o município, pior é a situação. A gente sabe que todas as medidas que o prefeito Elmo tomou aqui acabou protegendo todo o território, né? Então, e isso foi de forma intuitiva, na coragem, na intuição de proteger a população. Então, essa falta de uma articulação nacional que coordene isso foi muito... Sim. E aí, claro... aí acaba as falsas polêmicas de ter medicamento, para criar uma sensação de que as pessoas pudessem ir para casa e trabalhar para o comércio não fechar, que tem medicamento, a tal da cloroquina, que acabou não se confirmando, muita fake news. E quando a fake news vem do submundo, já é deletéria. Quando a fake news vem da principal representação política constituída do país, da maior autoridade constituída do país, aí, meu amigo, fica muito complicado, né? Sim. Então, medicamento, vacinas, essa coisa toda, o Brasil está completamente por fora do ponto de vista de articulação internacional, sem falar na imagem que nós estamos tendo no mundo, né? O brasileiro está proibido de entrar nos Estados Unidos, em vários países da Europa também vai começar, então tem um impacto grande aí nas nossas vidas. Sim, sim. Esse que você falou aí da falta de coordenação, parece que o lema é deixar morrer, né? O lema do governo é deixar morrer. É uma coisa muito, muito bizarra mesmo, né? Você falou aí... É uma coisa assim, ele já declarou, né, que quem vai morrer são pessoas que já iriam morrer, né? Quem está no grupo de risco ali, cardiopatas, diabéticos, mais velhinhos. E assim, ninguém quer perder os seus. Ninguém quer perder os seus, né? O seu pai, sua mãe, seu avô, seu amigo, sua amiga, por mais que tenha uma comorbidade, você quer que isso se estique por mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, e tentando ali salvar a vida da pessoa. A falta de humanidade sem tamanho. Sem tamanho você aplicar uma teoria dessa, de achar que as pessoas podem morrer porque tem alguma comorbidade, é absurdo. Sim. Você falou aí que o Brasil está em segundo lugar, mas um dado chama a atenção, que é o seguinte: a gente está em primeiro lugar em número de casos essa semana. Então a gente está em casos novos, né? Novos casos. Então, se a gente continuar, né, nessa toada aí, a gente vai passar os Estados Unidos. Saiu uma informação ontem que a gente tem 38%, você falou aí dos profissionais de saúde, né? 38% dos profissionais de saúde mortos no mundo são brasileiros, né? E a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem, né? Que são os profissionais mais precarizados do sistema, né? O SUS, né, por definição constitucional, ele da União, dos estados e dos municípios. Só que a União, como você bem colocou aí, cabe o regramento geral, né? A orientação, porque exatamente por conta que as ações têm que ser integradas, né? Elas têm que ser integradas. Tem a policlínica regional, tem o hospital regional, o tratamento de câncer em Salvador, então tem todo um sistema, né? É um sistema único de saúde, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Continuando nossa prova, eu queria falando um pouco do papel do município, né? Nessa rede de proteção formada para a pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco da experiência de Irecê, da Secretaria, por exemplo, a questão da alimentação escolar, como está sendo feita, né? A assistência social. Você, como secretário de governo, está
o órgão governamental que meio que articula essas secretarias. Né? Se contasse um pouco para quem está nos assistindo aí, como que a Prefeitura de Irecê tem trabalhado nessa questão da proteção social, né? Tem o PENAI, né? Isso é interessante ressaltar. As principais ações que foram tomadas do ponto de vista econômico foram tomadas pelo Congresso à revelia do governo federal, né? O auxílio, o governo propôs R$ 200, né? O Congresso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PSB, do PDT e do PCdoB, que proporam e obteve maioria para R$ 600, né? O governo queria 200. Né? E a questão do PENAI também, né? Que foi proposto na Câmara e depois no Senado, também para você transformar o PENAI em poder os alimentos serem distribuídos. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo aí a experiência de Irecê, essa questão. Bom, muito bom. Meu amigo Adriano está aqui também. Olha, como eu disse, a ação de combate ao coronavírus é uma ação integrada, né? E intersecretarias. E como mexeu na vida das pessoas, acaba que mexendo também no rendimento delas, né? E aí, na questão da educação, nós no município também teve isso teve um regramento, né? O Senado e a Câmara aprovaram a forma de distribuição da alimentação escolar. O município de Irecê, ela compra mais de 30% da sua alimentação escolar da agricultura familiar. E esse ano, a gente inseriu a alimentação com produtos orgânicos na alimentação escolar também, que a gente adquire aqui no Grupo Raiz do Sertão. Então, todos esses alimentos, além dos outros né, perecíveis e não perecíveis, a gente distribui através de kits de alimentação para as famílias. A Secretaria de Educação faz os kits, né, ali proporcional, e faz a distribuição na escola. A diretora da escola entra em contato com as famílias, faz ali uma estratégia de distribuição desses kits de alimentação, que é algo que eu acho que os municípios estão fazendo também. A assistência social, de forma, na minha opinião, pouco inteligente, o governo federal tirou dos municípios, tirou os municípios da estratégia de auxílio emergencial. Ele fez direto lá com a Caixa Econômica e a assistência social não participou. O que foi que nós tivemos com isso? A gente teve muito caso de gente que se aproveitou disso. Porque a assistência social do município já tem todo um estudo da pobreza do município, né? Como tirou o município desse processo, a gente teve muitos desvios aí nesse cenário aí, por, na minha opinião, a pouca inteligência do governo federal nesse desenho aí da gestão do auxílio emergencial de tirar as prefeituras. Então, a gente continuou com todo o processo do auxílio, da assistência social, das famílias que a gente já atendia, e deu apoio ali do cadastro para as pessoas, né? Que a gente colocou uma tenda na Praça do Banco do Brasil, né? Tanto tendas de proteção das pessoas para dar mais conforto e também para distribuir melhor as filas, né? Quem veio aí nesse viu o que nós fizemos. E nós colocamos uma tenda de orientação para cadastro no auxílio emergencial. Isso foi muito importante porque muita gente não tinha ali o tato, a forma de se inscrever, e a gente ali colocou os assistentes sociais para ajudarem nesse cadastro do auxílio emergencial. Todas as outras políticas da assistência social, elas continuaram funcionando, claro que aquelas que envolviam, por exemplo, o CRAS, com as ações mais ali que tinham aglomeração, foram suspensas. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um programa da Arte do Bem Viver, com os idosos. E eles começaram a máquina de costura parada, aí, de objeto de emenda parlamentar, de associações. E os idosos da Arte do Bem Viver começaram a produzir de forma voluntária máscaras também pela assistente social, né? Que a assistente social comprou o material e as idosas começaram a fazer para a gente distribuir, né? A educação parada, né? A gente não tem como fazer um processo remoto de aulas para alunos de escola pública.
E aí é outra coisa que a desigualdade social ela trouxe à tona, né? Que o jovem da escola pública não tem acesso à internet, a dados Aham, móveis, como o jovem da sim, escola particular. Então, sim, impossível ter aula remota na escola pública e a gente tá aguardando aí qual é a orientação da Secretaria Estadual de Educação de como é que vai ser essa reposição dessas aulas aí, desse ano letivo, na verdade, que estava se iniciando, né? Então, a educação, a saúde é o que a gente mais tratou aqui, assistente social, esporte parou, né? E aí a secretaria se integra à de saúde ali para ajudar também. sim. Enfim, e a gente na comunicação tentando da melhor maneira também dialogar com a população, informar, carro de som nas ruas, né? O prefeito estabeleceu uma live semanal toda segunda-feira, do dia que ele para conversar com a população e também para esclarecer sobre cada decreto que ele lança. Então, tá nesse cenário aí. Nós não demitimos nenhum servidor público, seja contrato precário, seja renda. Mesmo os professores que estavam contratados permaneceram contratados, mesmo não estando em sala de aula, porque é um momento em que não é um momento da gente ficar fazendo conta para ver quanto vamos economizar. Não dá para demitir um pai de família agora, no meio da pandemia, porque não está tendo aula, né? Então, são situações que a gente foge do nosso controle e que é preciso ter sensibilidade. Sim, tá de parabéns à Prefeitura de Irecê nesse sentido aí. Jazão, vamos caminhando para o final aqui. Eu queria, primeiramente, agradecer você pela presença, agradecer todo mundo aí que ficou até o final, né? A gente está num momento de incerteza, de imprevisibilidade, então a gente ter gestores como você, como é o Vaz, que dá segurança, que dá o norte para a população, é muito importante, né? A gente se sente, a população se sente seguro, né? De ter lideranças como vocês no comando, né? O momento é de incerteza, de insegurança, e nesse sentido o papel do Estado é muito grande, né? O que tem segurado os municípios pequenos, como a América Dourada, é o auxílio emergencial, né? E é para isso que o Estado foi criado. O Estado é criado para cuidar das pessoas, né? Não é para dar Isso. lucro. O Estado não é criado para dar lucro. Quem é criado para dar lucro são empresas, né? As empresas que são criadas para dar lucro. Né? Então, você Isso. imaginar um Estado que não cuida das pessoas, né? Que trata as pessoas como números, né? Isso é muito chocante nesse processo de pandemia. Então, eu acho que um dos efeitos dessa crise humanitária, a crise sanitária, né? A crise social que a gente está vivendo, acho que dos efeitos dela vai ser repensar o papel do Estado, né? Na economia, o papel do Estado no cuidado. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, parabenizar pelo trabalho, né? E dizer a minha satisfação imensa, enorme, de revê-lo aqui nessa live, né? Mandar um abraço para sua família, para minha amiga Heloísa, sua esposa, Caio Movaes. Muito obrigado por topar fazer essa live. Acho que as pessoas que assistiram vão estar mais informadas e mais preparadas de como enfrentar a pandemia do coronavírus, que era a minha intenção quando convidei você para fazer a live. Então, já apareceu 2 minutos aí na tela, não? Não, faltam 5 minutos. Ah, ótimo. Então, eu tenho feito essa reflexão da importância do Estado nas nossas vidas, do Estado brasileiro, né? Não do Estado só, governo do Estado. O Estado brasileiro, governo federal, governo do Estado, governo municipal. O Estado brasileiro, ele existe para que a gente tenha uma vida digna, para que nós tenhamos um estado de bem-estar social, pelo menos isso que eu entendo do Estado brasileiro. É isso que a Constituição Federal preconiza lá, do que o Estado brasileiro. É transformar os impostos que são gerados, que são coletados da população e transformar isso em serviço público. Então, eu acho que a pandemia trouxe esse desafio aí, de um Estado mais forte, mas de um Estado que preste serviço à população, do Estado que gere um bem-estar social da população. Então, com a pandemia, a gente teve os casos de óbitos no Brasil, eles estão concentrados na pobreza. A maior parte das pessoas que morreram, o maior
quando você pega o número de casos e aplica a proporcionalidade, a maior parte é de pessoas pobres, né? A maior parte são de negros, mas está muito vinculado à questão socioeconômica e não à questão genética ali, ou à questão fisiológica. Então, por quê? Porque os ricos ou a classe média, média alta, têm uma maior condição de diagnóstico, tem um tratamento, tem alimentação mais adequada, tem todo um suporte, né? Inclusive emocional. A gente criou aqui em Irecê um centro, um espaço de acolhimento psicológico, né? Para a pessoa ligar e falar com o psicólogo. Isso é muito importante. E por público, né? Isso que eu estou colocando aqui. E eu acho importante, Cristiano, essa coisa do Estado forte como ação. Eu chamo a atenção agora, né? Eu tenho chamado a atenção, e lá no início eu chamei, da questão eu vi aqui que a América chegou a 33 casos, né? Alguém comentou aqui que a América chegou a 33 casos. À medida que vai aumentando mais progressivamente agora. Então, eu chamo a atenção, o coronavírus está chegando nos povoados de forma muito forte. A gente precisa ter uma atenção com os povoados, que tem muitos idosos, a gente tem uma população muito calorosa nos povoados, e dá benção, pegar na mão. Recuar um pouco desse hábito agora de dar bênção, de abraçar, de visitar parentes nos povoados. Eu peço que vocês suspendam um pouco isso. E chamar a atenção para as responsabilidades individuais, né? Não dá para as prefeituras desenvolver uma série de mecanismos de proteção da população se alguns indivíduos não respeitarem isso, se alguns indivíduos não conseguirem se adequar, se isolarem, porque não tem remédio e não tem vacina. Só tem uma coisa que é preconizada, que é a isolamento social. Mas a tua responsabilidade, a responsabilidade individual de cada um, é determinante para o sucesso dessa ação. Então, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre nossas ações aqui no município de Irecê, que acaba protegendo todo um território também, né? Então, isso é muito importante, Irecê como centro territorial. Quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição aí, sua e dos demais para... Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, muito, muito. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Valeu mesmo pela presença. Obrigadão. Valeu, Cristiano. Obrigado a todos que estão aí na live. Obrigado a todos. Um abraço. Pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aí com o nosso secretário de governo, Jason Júnior, da Prefeitura Municipal de Irecê. Quinta-feira, às 7 horas, eu vou receber mais um amigo para uma prosa com o Lampião, doutor Danilo Macedo, arquiteto, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, vai falar sobre direito à moradia, economia na pandemia. Eu espero vocês quinta-feira, 7 horas, e queria agradecer todo mundo, de coração, que ficou aí até o final, com o nosso secretário de governo. Fique em casa, a pandemia não é uma gripezinha, né? Como eu tenho falado sempre, é preciso reforçar as medidas sanitárias, né? E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu mesmo. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Tudo boa noite beleza. a todos que estão aí na live também com a gente. Prazer estar por aqui. O prazer é todo meu. Eu queria, primeiramente, antes da gente começar a nossa prosa, agradecer muito da felicidade de ter você aqui, um amigo, um companheiro de longas datas, né? A gente se conhece 20 anos, né? É muito tempo, né? A gente foi colega de escola, para quem não sabe aí, Jason foi meu amigo na escola. A gente jogou bola juntos, ele um atacante aí de nível profissional, né? E eu um goleiro mediano, né? A gente foi camarada lá na ABB, né? Então, uma satisfação imensa mesmo receber você, né? Tem um papel fundamental aí no governo de Irecê, né? Tem trabalhado bastante, né? Nessa pandemia aí que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem muito que aprender e ouvir
da experiência sua aí, né, do governo de Elmo Vaz. Elmo Vaz, que foi meu colega também no curso de inglês. Tá vendo? Lá, no ano de Tá cheio de 99. colega. Exatamente. Só gente muito legal, né? Foi meu colega no Up to Date 99, né? Boa noite, Binho. Heitor Figueiredo, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Jason, eu queria primeiro apresentar você. Jason, meu amigo Jason, ele é agrônomo, né? É formado pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e é mestre pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e secretário de governo da Prefeitura de Irecê. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória na nossa prosa. Laís, seja muito bem-vinda. Bom, boa noite mais uma vez. Então, muita gente querida aí na live, muitos amigos nossos, inclusive amigos em comum. Isso é muito legal. Cristiano foi meu colega no 2001, meu Deus. Lá se vão 19 anos. Na Cooperil, foi o cara que me ensinou a fazer regra de 3. E a regra de 3 a gente utiliza muito na nossa vida. Enfim, eu sou Jason Júnior, como o Cristiano colocou, sou engenheiro agrônomo formado pela UFRB, mestre em extensão pela Univasf, em universidades públicas. Sou daqui da região de Irecê, e hoje estou no cargo de secretário de governo, na convite do prefeito Elmo Vaz, onde nós vamos aqui para o 4º ano de gestão. E nesse último ano a gente nos coube o desafio de fazer gestão sobre as políticas de combate ao coronavírus no município. E é esse o motivo da gente estar aqui na live conversando um pouco com vocês, para que a gente possa colocar um pouco da experiência do governo como um todo nessa luta contra o coronavírus, que é liderada aqui em Irecê pelo prefeito Elmo Vaz, que é materializado por uma série de secretarias, mas liderada pela Secretaria de Saúde, né? Porque acaba que toda a prefeitura acabou se envolvendo na luta contra o coronavírus, né? Desde a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Governo, onde está a assessoria de comunicação. A comunicação, nesse momento, é muito importante. Eu criei, inclusive, um projeto chamado Live Informa, para a gente poder informar a população em tempos de pandemia. Né? E todas as secretarias, Educação, Assistência Social, porque a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Com e certeza. A prefeitura está organizada em uma série de áreas que prestam serviço à população, então acabou que todo mundo se envolveu e a gente tem aí alguns resultados e tal, e por isso a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre isso. Exatamente. Gazão, uma questão assim, muito importante que eu queria começar é a questão do isolamento social, né? A palavra do momento é isolamento social. Todo mundo está falando de isolamento social, né? A gente está verificando a questão do isolamento, né? Com a dificuldade que as pessoas estão tendo para se isolar, né? Tem as questões econômicas, né? Tem as dificuldades, né? Que a gente sabe que tem um impacto, né? Então, por um lado, a gente tem essa angústia de ter que se isolar, porque o vírus, ele é um vírus mortal, ele já matou mais de 57 mil brasileiros, né? Então, e por outro lado, a gente sabe que isso impacta de várias formas, né? Tem a questão psicológica, tem a questão do ensino, tem as escolas. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente iniciar a prosa, essa questão do isolamento e as dificuldades e os desafios que a prefeitura tem enfrentado. Olha, o isolamento social foi uma das nossas primeiras ações aqui em Irecê, né? A gente até de forma preventiva, naquele momento a gente estava vivendo uma grande situação de um caos, mas não um caos social, mas era um caos de pensamentos, né? De expectativas. O que é que vem pela frente? Boa noite, Adriana aí. Todo mundo que está na live, boa noite a todo mundo. Então, nós tomamos medidas aqui. A primeira medida foi de fechamento, né? A gente fechou o comércio em Irecê sem nenhum caso aqui ou em alguma cidade próxima. Estava todo mundo conhecendo minimamente como ia se comportar o vírus aqui na nossa região e no Brasil. A gente estava vivendo ainda o dilema lá da Espanha, da Itália, né? Que foi da França, ali da Europa. E a primeira medida nossa foi do prefeito Elmo Vaz, foi fechamento do comércio.
e ele lutou para proibir o transporte interestadual, né? Os ônibus que vinham de São Paulo, de áreas já com transmissão comunitária. E o isolamento social ali começou. E ali iniciava o debate sobre o auxílio emergencial. Então, quando nós iniciamos o isolamento social aqui, o auxílio emergencial ainda estava sendo debatido no Congresso, né? Na Câmara e no Senado, na verdade, por iniciativa do Poder Legislativo. E nós tivemos, Cristiano, já de imediato, uma grande fila na assistência social, nos primeiros dias de isolamento, né? Porque a gente não sabia o que iria acontecer e as pessoas procuraram assistente social já para se precaver. Para cesta básica, essa coisa. E aí veio uma constatação. Não existe política de isolamento social sem que ela esteja atrelada a uma política de proteção social. Claro. A gente só consegue um isolamento social no Brasil, um isolamento eficaz, se a gente tiver uma política eficiente de proteção social. E eu não digo só proteção social do assalariado, do comerciário, principalmente do informal, né? Também do informal, de quem vive do salário mínimo ou quem vive na informalidade. Mas também das micro, pequenas e médias empresas, né? Até hoje a gente não conseguiu ver sair do papel o crédito que foi prometido para as micro e médias empresas. Então, um pouco da política que eu acredito assim, que deveria estar acontecendo, a de proteção social do auxílio emergencial saiu, está acontecendo, né? Mas, foi ampliado mais 2 meses agora, hoje? Isso, prorrogou por mais 2 meses. O fato é que o isolamento social, e eu logo no início eu colocava isso, como a gente não tem remédio para a doença, não tem vacina, não tem outro mecanismo comprovado cientificamente que dê certo a não ser o isolamento social. Por que o isolamento social? Eu não vou me contrair o vírus. Eu vou tentar não contrair o vírus, haja visto que não tem remédio e nem vacina. Então, com isso, o isolamento social era a única medida que a OMS, que a gente conhecia, que era possível, mas ela não acontece de forma isolada. Ela precisa de uma política de proteção social por trás dela. Claro. O papel da economia, né? Foi criada, no meu entender, uma falsa dicotomia, né, entre isolamento e cuidar da economia, né? Porque, na verdade, no meu entender, cuidar da economia nesse momento é fazer as condições necessárias para o isolamento, né? Nesse caso, por exemplo, das pequenas e médias empresas, as empresas com muita dificuldade aí, quem sobreviveu aos 3 meses, aí vão ter mais 4, 5 meses de pandemia. Então, na verdade, esse paradoxo, né, essa contradição entre economia e isolamento é uma falsa dicotomia, né? Porque, na verdade, para ter o isolamento, você teria que ter medidas efetivas não fica uma palavra ao vento, né? E aí a gente discute muito isso na última live com a minha amiga Maria Laura, a gente discutiu isso. A pandemia, ela aflora os problemas que a gente já tinha antes da pandemia. Então, por exemplo, no sistema de saúde, a pandemia aflora o socatamento do SUS, né, provocado lá pela emenda constitucional 95, conhecida como a PEC do teto dos gastos, que por 20 anos congelou o investimento, né? Então, o SUS, com toda dificuldade, é quem está, né, dando o suporte para a pandemia, porque se dependesse do privado, a gente já viu que não tem solução, né? Então, por exemplo, a questão da moradia, né, que eu vou discutir na próxima live com meu amigo Dr. Danilo Macedo, que é arquiteto, e ele discute essa questão. Então, as pessoas ficam em casa, mas as pessoas não têm casa. Então né, a pandemia, ela aflora, né, essa questão dos problemas que já existiam antes da pandemia, né? Já existiam antes. E essa falsa dicotomia, ela tem uma disputa narrativa muito forte, né? Principalmente do governo federal, de colocar em oposição, como se as pessoas que defendessem o isolamento fosse contrário à economia, né? Como se tivesse uma oposição, né? Porque, na verdade, o problema não é o isolamento, o problema é a pandemia, né? É a pandemia. E você não resolve a pandemia liberando as pessoas, né? Uma morte para todos, né? Como se fosse assim, né? Porque, na verdade, a gente já tinha problemas, né, antes da pandemia na economia, a economia já vinha em recessão, né? Já vinha com problema. Então, na verdade, não tem essa oposição, né, de economia e pandemia.
Sim, eu digo isso. A pandemia, ela trouxe à tona. Quem aqui já pegou dengue, ou zika, ou chikungunya? Quando você contrai essa doença, né? Ela vai exatamente nas suas fragilidades. Vai doer Uhum. exatamente onde você quebrou, vai doer exatamente na articulação que você sente alguma dor naturalmente. A pandemia, ela fez isso. Ela trouxe à tona ainda mais as desigualdades sociais. E aí, quando a gente tem as teses de que você deveria isolar apenas as pessoas que estão no grupo de risco, aí as desigualdades sociais elas chegam e pegam essa tese em terra e ninguém nunca mais ouve falar. Por quê? Porque não se isola. Me diga como é que você isola uma pessoa que vive numa casa de 3 cômodos com mais 8 pessoas. Me diz, como eu consigo isolar? Exatamente, Como eu exatamente. consigo isolar uma pessoa no bairro aqui do Paraíso, no São Francisco, nas áreas mais pobres da cidade, No onde Alto da você Capela, tem América Dourada. onde você tem o idoso ali, que é quem tem a aposentadoria e banca a casa, e tem uma série de juventude que está desempregada, na informalidade, ou está tendo, ou tá no subemprego, tem que sair, volta para casa. Me diga como é que eu isolo um idoso numa casa de 2, 3 quartos, de 2, 3 cômodos, né? Cozinha com um banheiro só. Então, a desigualdade social, ela veio mais à tona ainda, né? Aí eu digo que a gente estava num ambiente de avanço fortíssimo do fascismo, da negação de direitos, em que esse debate dos direitos, da desigualdade social, era coisa. Parecia que você era um peixe fora d'água se você puxasse esse debate. E a pandemia veio para trazer de volta esse debate do acesso a direitos, do acesso à água, do acesso à energia elétrica, do Uhum. acesso à informação. E aí, Cristiano, tem uma coisa muito interessante. Hoje no Brasil morreram 1.200 pessoas. Tem muito mais gente morrendo de Covid-19 no Brasil. A subnotificação está sendo operada em alta, por vários motivos. A falta de testes, né? A questão política que, lamentavelmente, se polarizou em torno da doença, né? Ao invés de se unir através da ciência, se polarizou entre a política da ignorância, de negação da Sim, ciência, sim. com quem acredita na ciência e está, de fato, combatendo o coronavírus. Então, isso foi muito latente, né? Mas também a pandemia, ela escancarou a ignorância das pessoas, né? A ignorância, eu não estou dizendo aqui da falta de conhecimento, eu estou falando aqui da opção pelo fascismo, da opção pela negação da ciência, da opção pela negação da política, da opção pela negação do diálogo, da opção pela negação de qualquer coisa que fosse lógico, né? Então, essa questão da pandemia, ela trouxe à tona de volta vários problemas nossos, da importância de um Estado forte, de um SUS forte, no Sistema Único de Saúde, né? A importância da saúde nas nossas vidas, da saúde pública, da saúde como uma política de Estado. Então, Sim, isso sim. foi determinante. A pandemia trouxe de volta o debate da gente discutir qual é a política de Estado para a saúde, né? Qual é a política de Estado para a habitação, por exemplo? Porque nós tivemos aí o cancelamento do Minha Casa Minha Vida, né? Só em Irecê a Uhum. gente tem mais 2.000 casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida. Então, É estar muito. morando numa habitação decente é um direito constitucional, né? O Estado tem que garantir a moradia às pessoas. Então, um pouco disso. A pandemia trouxe isso. Agora também, Cristiano, eu tenho uma opinião, assim, até uma filosofia de vida. Eu tenho alguns líderes, eu tenho algumas pessoas que eu admiro, que eu me espelho. Um deles é Nelson Mandela. E ele sempre dizia, quem conhece a história do Nelson Mandela sabe do que eu estou falando. Quem não conhecer, pesquisa porque vale a pena. Ele sempre dizia, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E eu acho que a pandemia trouxe essa lição da gente aprender, né? A Uhum. gente vai perder vidas, lamentavelmente a gente vai perder vidas. Nós já perdemos 60 mil vidas, é o último dado aqui. Mas eu espero que a gente saia com lições de humanidade, lições de vida, mas não do clichê, mas a gente saber que ou o Estado brasileiro toma conta do que é constitucional, da saúde, da educação, da assistência social, para que a gente tenha no país um estado de bem-estar social,
né? O estado de bem-estar social não é o estado comunista. O estado de bem-estar social é o desejável por qualquer país que tenha um mínimo de decência na sua análise, que tenha um mínimo de amor, que tenha, na verdade, um mínimo de patriotismo. Porque patriotismo não é a negação. Patriotismo é a construção de uma sociedade mais justa. A pátria que eu quero viver é uma pátria em que as pessoas têm igualdade de oportunidades. Então, Sim. eu acho que a pandemia trouxe esse debate aí. Com certeza. Você tocou num ponto importante aí na questão da polarização do vírus, né? Uma radicalização discursiva de quem é a favor do vírus, quem é a favor do isolamento, quem é a favor... Uma discussão assim totalmente sem sentido, né? Você vê na estratégia de comunicação, na questão das notícias falsas, das famosas fake news, né? Dizendo que as pessoas estavam sendo enterradas em caixões falsos, né? Essas coisas todas. Você colocou num ponto que eu queria discutir, que é a questão do teste, né? A OMS, ela recomenda a testagem em massa e o rastreamento por uma questão meio que lógica, né? Porque você testando muita gente, você vai descobrir quem está doente, e como o vírus tem apesar da letalidade em porcentagem não ser tão alta, mas o poder de transmissão dele é tão avassalador que acaba morrendo muita gente. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência de IRC, nessa questão da testagem, qual a estratégia que o município tem adotado, e a questão do rastreamento, um pouco aí para a gente. Olha, veja só, em IRC, quando surgiu a pandemia no Brasil, a gente implantou o pronto atendimento do PA Covid. Nós implantamos barreiras sanitárias, nós fizemos ali uma ação também de comunicação muito forte, carro de som nas ruas e tal, orientando a população. A gente também fez uma questão de distribuição de máscaras, né? Acho que vocês acompanharam aí. A gente já vai distribuindo quase 90 mil máscaras em Irecê. Então, essa foi uma primeira etapa. Isso foi uma primeira etapa. Depois, quando o coronavírus chegou de fato, né? O coronavírus, o primeiro caso de Irecê, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco, para vocês verem a evolução do coronavírus em Irecê. O primeiro caso e a situação de hoje. Quando surgiram os casos, a gente começou a fazer testagem. Porque assim, como tudo na vida, você precisa de uma estratégia. Não dá para você sair testando a população indiscriminadamente. Você só vai gastar dinheiro. A verdade é essa. Precisa ter uma estratégia. Por que existe a testagem? A testagem é para identificar se naquela população quem está com coronavírus, você isolar imediatamente ele e os contactantes. Essa é a estratégia. Foi a estratégia que Irecê adotou. Então, quando a gente testa a população de forma indiscriminada, infelizmente a gente não tem recurso para isso. O ideal é que tivéssemos testes à disposição para estar testando sempre. Como é limitado no país todo, qual é a estratégia que Irecê utilizou? A gente testava todos que procuravam com os sintomas já ali, aí tem o comitê de operação emergencial técnico, fazia avaliação, alguns eram enviados para o LACEN, né, que é o SUAB, e o outro era o teste rápido. Com o teste rápido, a gente conseguiu identificar muitos casos rapidamente e ali isolar o paciente e a família contactante, e os contactantes. Para você ter uma ideia, nós fizemos aqui em Irecê uma testagem em massa da população, colocamos ali algumas tendas na Praça do Banco do Brasil. Nós aqui fizemos no primeiro sábado 150 testes. Teve um positivo. No segundo sábado, nós fizemos 250 testes, né? Ali na Praça do Banco do Brasil. Os carros passavam e a gente testava a população. Dos 250 testes, nós tivemos mais um positivo. Então, nós chegamos à conclusão de que a gente precisa ser mais focado, né? Porque senão você faz muito testes e acaba não identificando. Então, a importância do teste rápido é que você identifica a pessoa que demonstra os sintomas, que apareceu com febre, alguma coisa, e já isola aquela pessoa e todos os seus contactantes, né? Essa é uma das ações. É uma das ações, eu diria, né? Não dá para achar que apenas uma ação vai ser... As barreiras sanitárias são importantes, a testagem é importante,
a máscara é importante, mas sabe o que é muito importante? A consciência das pessoas. Nós estamos tratando de um vírus. Não adianta a prefeitura fazer isso aí tudo se a pessoa não tiver o mínimo de precaução de dizer, olha, eu não posso visitar minha mãe todo sábado na roça, eu não posso fazer farra aqui no meu sítio, eu não posso sair visitando todos os meus parentes e irmãos, porque eu tanto posso estar com o vírus, porque você sabe que 80% das pessoas estão assintomáticas. Exatamente. Assintomáticas, né? Que apresentam, que contraem coronavírus, fica assintomático. 20% precisa de hospitalização, né? Desse também universo, 5% precisa de UTI. Então, o assintomático, ele pode transmitir sim, e quando falta consciência na pessoa, quando não usa máscara, quando visita muito, quando faz farra, aí a gente tem uma sensação de estar enxugando gelo, né? Então, Exatamente. eu diria que a pandemia ela é um esforço conjunto, né? O meu amigo Adroaldo aí, lá de Tororó, pré-candidato a prefeito, tá aí na live também. Maria Dourada, minha prima. Tem uma turma muito boa aí. Então, eu digo isso, Cristiano, essa é um desafio de todos, né? A sociedade civil, mas também o indivíduo na sua ação privada também Você falou uma coisa interessante aí que eu tenho visto muito, as pessoas acharem que a responsabilidade pelo combate, pelo enfrentamento da pandemia é do poder público. É lógico que o poder público tem um papel fundamental, um papel central, né, de orientação, das barreiras, dos testes, né, das campanhas informativas, mas as pessoas estão achando, muita gente, não a maioria, eu espero, mas muita gente eu tenho percebido que tá deixando o enfrentamento à pandemia para o gestor, né, para o gestor público, como se o gestor fosse o responsável pelo enfrentamento à pandemia. Isso tem sido uma tragédia, como você falou, né, na questão do enxugar gelo, você falou, né? Você citou a metáfora obrigado, Michele, de enxugar gelo. A sensação é essa, né? Porque Sim. as pessoas continuam fazendo visita, então você vê, uma pessoa assintomática vai num aniversário com 50 pessoas, daqui a pouco você tem 50 né, pessoas contaminadas. E a velocidade que o vírus se espalha, né, é muito grande. Eu estava vendo na minha rede social, no dia 5 de junho, eu fiz um vídeo curto de 1 minuto e meio, dizendo que a gente tinha mais de 500 mil de casos no Brasil e já chegamos a 32 mil mortes. Isso no dia 5 de junho. Ou seja, de 5 de março a 5 de junho, a gente chegou a 500 mil casos. De 5 a 30 de junho passaram 25 dias, ou seja, menos da terça parte do período anterior, e os casos já estão chegando em 1.400.000, né? Isso testado, né? Porque tem o que você falou da questão da subnotificação, né? Que a gente tem. Sim, né? sim. Eu vou te mostrar um dado aqui disso que você falou com o Irecê. Eu quero que vocês visualizem aí. Eu não sei se eu consigo, só você como administrador que consegue. Eu não consigo colocar aqui, só você como o dono da live que consegue. Mas é assim, ó. Em 12 de abril, 12/4, a gente teve o primeiro caso em Irecê. O primeiro caso em Irecê foi 12/4, né? A gente, no dia, por volta ali do dia 19 de junho, a gente estava com 50 casos. 19 de junho. 50 casos. E ontem, Irecê apresentou o total de 110 casos, dia 29 de junho, não é isso? Isso. Então, nós levamos aí 65 dias, em torno de 65 dias para chegar a 50 casos. E nós levamos 10 dias para dobrar, para ir de 50 para 100 e poucos. Então, é uma progressão que, se você não tomar cuidado, por que não pode chegar? Por duas coisas, que não pode chegar a uma quantidade muito grande ao mesmo tempo. Primeiro, não é que as pessoas não possam contrair o coronavírus todo mundo. Não pode contrair ao mesmo tempo. Por quê? Porque 20% vai precisar de hospitalização.
e nós não vamos ter, no sistema público e privado, capacidade de atender. Eu faço uma conta. Irecê tem 75 mil habitantes. Se 1% da população contrair o coronavírus, se contrair ao mesmo tempo, são 7.500 pessoas. Não é isso? 750. 3? 1%, 750, 1%, 750. 750 pessoas ao mesmo tempo. Se de 750, 20% precisar, a gente vai ter 150 pessoas precisando de hospitalização. Nós não temos 150 vagas no hospital regional para atender o coronavírus. Nós não temos 150 vagas. Então, essa é a grande questão. Qual é a outra grande questão? É que nós estamos conseguindo ainda hoje identificar os casos, identificar os contactantes e isolar. Porque um caso, geralmente, tem 5, 6, 10 contactantes identificados. Quando a gente chega num volume muito grande, você não consegue mais isolar. Não tem estrutura no sistema de saúde para identificar os 10 contactantes. Imagine, quando eu começar a ter 100 casos por dia, multiplica isso por 10, vão ser 1.000 contactantes. Eu não tenho como, é impossível você contactar, ligar, ver onde é que está, pedir para se isolar. Então, a gestão da saúde vai também acusando a fadiga, né? Em Irecê, nós já temos casos de profissionais da saúde que contraíram o coronavírus. Então, começa a também entrar numa dinâmica dessa, de exaustão. De exaustão. Por isso que é importante o isolamento, e é muito importante a sua responsabilidade individual nisso tudo. A sua responsabilidade. Porque eu te digo, não tem barreira sanitária que impeça que as pessoas entrem na cidade, a menos que você decrete que a cidade está completamente fechada. Né? Agora, se você não tiver responsabilidade de chegar de algum lugar, e até aqui, nós já temos transição comunitária, de não visitar pai, de não visitar avô, de não visitar amigos, parentes, ficar mais isolado, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então, nós temos aqui no território, acho que pouquíssimas cidades que não têm casos confirmados, né? João Dourado está aqui do lado de América e de Irecê, já acho que com 100 casos ou próximo disso. Irecê também já tem mais de 100 casos. Lapão já tem mais de 34 casos. Então, chegou. E está na nossa responsabilidade de gestores públicos construir política para proteger a população, mas está também na mão da população se proteger e contribuir com esse processo. Sim, exatamente, exatamente. Você falou uma coisa aí interessante, que Irecê tem 75 mil habitantes, mas o hospital é regional, né? Isso. Então nós temos mais 19 municípios que vão ser atendidos no hospital regional, cerca de 400 mil habitantes aí que vai... Então você multiplica aquele 1% lá de 750, vira 4 mil, né? Então, isso, 4 mil. Eu vejo muito assim, as pessoas que estão fazendo isolamento e as que não estão, muita gente eu percebo assim, como se estivesse sendo espertos, entendeu? Tipo, isso aí é tolice, é besteira, vocês estão exagerando, não é que o isolamento é angustiante, o isolamento é uma coisa muito ruim, ninguém quer estar isolado, ninguém quer, as crianças estão estressadas, né? Essa questão da educação em casa, né? Muitos pais não têm, muitos pais não, ninguém tem o treinamento e a habilidade para educar uma criança de forma pedagógica como a escola, né, tem. Então isso estressa, mas é a pandemia, é isso mesmo, né? A ideia é essa, né? É o sacrifício, né? Eu acho que muita gente não entendeu que nós estamos, é como se fosse uma guerra, né? Se tem um bombardeio aí, um bombardeio alemão na Inglaterra, você não vai ver gente passeando, fazendo churrasco, porque tá... Mas como o vírus é invisível, né? É um bichinho pequeno, as pessoas têm dificuldade para compreender, né? E aí eu queria que você falasse um pouco nessa falta de coordenação, porque eu acho que muito dessa dificuldade do pessoal compreender a gravidade da situação está na ausência de coordenação federal, porque no meu entender, e o que diz a Constituição, por exemplo, no caso dos testes, por exemplo, o município tem muita dificuldade para importar um teste, né? Isso é claramente uma obrigação
do governo federal. Então, estão com dificuldade nessa questão dos testes, muito em função da postura, né, que o governo federal tem adotado diante da pandemia. Primeiro negar a existência, depois negar a gravidade e depois apresentar soluções mirabolantes, como uma tal de um isolamento vertical, que ninguém sabe o que é, ou uma substância cloroquina, que os médicos dizem que não funciona, né? Eu queria que você falasse um pouco, na sua experiência como gestor, como essa dissonância, né, esses sons estranhos, onde o governo estadual fala uma coisa, o governo federal fala outra e o município está junto com o governo do estado ali. Eu queria que você passe um pouco do impacto desse. Muito bom. Tem duas questões aí, Cristiano, duas questões. Primeira, é a mensagem que você passa para a população. Essa é uma questão. Quando a autoridade máxima do país diz que nós não estamos passando por uma pandemia, mas sim uma gripezinha, a autoridade máxima do país que está dizendo isso, em horário nobre, num programa, num horário de televisão, em que a história toda do país, quem falou naquele horário, constituído daquela autoridade, falou de temas importantes, estratégicos e, na maioria das vezes, coisas muito sérias. Quando você coloca isso por um presidente da República dizendo que diminuindo o potencial, você passa uma mensagem para a população ruim, né? Porque se o presidente está dizendo que é algo menor, por que eu devo me preocupar? Essa é a mensagem para a população. Aqui em Irecê a gente sente isso, né? Quando a gente toma medidas mais restritivas, o próprio cidadão, na sua individualidade, ele se restringe mais, ele sente mais pela mensagem que a gente passa. Quando a gente flexibiliza mais, a população também flexibiliza o seu comportamento individual, porque a mensagem que o poder público passa é de que está mais tranquilo. Então, quando a coordenação nacional do país passa uma mensagem de que é algo menor, você acaba trazendo impactos negativos no comportamento das pessoas. Essa é uma coisa, o comportamento individual, né? O não usar máscara, o visitar as pessoas, essa coisa toda. E o segundo é que, assim, o Brasil, administrativamente, os recursos são distribuídos pelo Pacto Federativo. O governo federal fica com a maior parte, o governo do estado fica com a segunda maior parte e os municípios ficam com a menor parte, né? E o maior trabalho. Agora, sim, quem está no contato direto com as pessoas é o município. Essa é a grande dificuldade. E nós iniciamos a pandemia sem qualquer orientação de protocolo. Sem qualquer orientação de protocolo. Mesmo com um ministro da saúde lá naquela época tentando fazer alguma coisa, né? Mandetta, mas a gente não tinha um protocolo unificado, né? Por exemplo, eu vou dizer aqui o que é que eu estou dizendo. Por exemplo, isolamento social, fechamento de comércio. Quem pode fazer? Quando pode fazer? Sob quais circunstâncias eu faço um fechamento? Primeiro eu fecho o quê? Material de construção, restaurante, academia, dentista, né? Eu fecho o quê primeiro? Não tinha um regramento nacional, na verdade não tem até hoje, um regramento nacional dizendo, prefeitos, diante da pandemia nós temos aqui um protocolo do Ministério da Saúde, isolamento social. Se seu município tiver com o município ao lado, com caso confirmado, suspenda o transporte intermunicipal. Confirmando o primeiro caso em seu município, feche academias e igrejas. Estou dando um exemplo hipotético. Se chegar ao nível de transmissão comunitária, feche isso. Se chegar ao nível tanto da população e não tiver testagem, não tiver lei de UTI, feche. Então, a gente não teve um regramento nacional, uma orientação do Ministério da Saúde sobre qual protocolo seguir. E cá para nós, os municípios não estão preparados para construir protocolos de saúde sem um embasamento científico. Então, a gente foi ali muito no tentativa e erro, na coragem do prefeito Elmo. Então, o prefeito decidiu que ia fechar, fechou, passou uma mensagem para a população para se proteger e que ele também estava fazendo aquilo, mas a gente fez isso tudo no intuitivo, no que a gente acreditava para dar certo.
não tem uma política de respiradores, de equipamentos, né, da parte de tratamento, assim como não tem regramento de como deve funcionar um comércio em épocas de pandemia, como deve ser em escolas, essa coisa toda foi vindo muito de baixo para cima, né? Sim, Por quê? sim. Porque quem está sofrendo aqui o dia a dia somos nós. Então, eu não preciso dizer mais nada. Eu só preciso dizer que o Brasil é o segundo país no mundo em casos de coronavírus, né? Não preciso dizer, mais de 1.300.000, a gente só está atrás dos Estados Unidos, né? Passamos a Rússia, que é muito maior que a gente, passamos a Índia, que é muito maior que o Brasil. Então, o Brasil é o 6º maior país do mundo em população. E nós somos o 2º em casos de coronavírus. Então, a falta desse regramento, dessa coordenação nacional, ela trouxe impactos, e sem falar, quem está hoje na gestão pública está num nível de tensão muito grande. Então, quando você está fazendo algo do qual você não tem segurança científica do que você está fazendo, e isso mexe com a vida das pessoas, a vida é morte, né? Não é a qualidade de vida. A gente está mexendo com a saúde, com a decisão se a pessoa vai viver ou morrer. A sua decisão pode impactar nisso. Então, sim, por falta de uma orientação nacional, de um regramento, de uma articulação maior, nós acabamos sofrendo muito nos municípios. E quanto menor o município, pior é a situação. A gente sabe que todas as medidas que o prefeito Elmo tomou aqui acabou protegendo todo o território, né? Então, e isso foi de forma intuitiva, na coragem, na intuição de proteger a população. Então, essa falta de uma articulação nacional que coordene isso foi muito... Sim. E aí, claro... aí acaba as falsas polêmicas de ter medicamento, para criar uma sensação de que as pessoas pudessem ir para casa e trabalhar para o comércio não fechar, que tem medicamento, a tal da cloroquina, que acabou não se confirmando, muita fake news. E quando a fake news vem do submundo, já é deletéria. Quando a fake news vem da principal representação política constituída do país, da maior autoridade constituída do país, aí, meu amigo, fica muito complicado, né? Sim. Então, medicamento, vacinas, essa coisa toda, o Brasil está completamente por fora do ponto de vista de articulação internacional, sem falar na imagem que nós estamos tendo no mundo, né? O brasileiro está proibido de entrar nos Estados Unidos, em vários países da Europa também vai começar, então tem um impacto grande aí nas nossas vidas. Sim, sim. Esse que você falou aí da falta de coordenação, parece que o lema é deixar morrer, né? O lema do governo é deixar morrer. É uma coisa muito, muito bizarra mesmo, né? Você falou aí... É uma coisa assim, ele já declarou, né, que quem vai morrer são pessoas que já iriam morrer, né? Quem está no grupo de risco ali, cardiopatas, diabéticos, mais velhinhos. E assim, ninguém quer perder os seus. Ninguém quer perder os seus, né? O seu pai, sua mãe, seu avô, seu amigo, sua amiga, por mais que tenha uma comorbidade, você quer que isso se estique por mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ir tentando ali salvar a vida da pessoa. A falta de humanidade sem tamanho. Sem tamanho você aplicar uma teoria dessa, de achar que as pessoas podem morrer porque tem alguma comorbidade, é absurdo. Sim. Você falou aí que o Brasil está em segundo lugar, mas um dado chama a atenção, que é o seguinte: a gente está em primeiro lugar em número de casos essa semana. Então a gente está em casos novos, né? Novos casos. Então, se a gente continuar, né, nessa toada aí, a gente vai passar os Estados Unidos. Saiu uma informação ontem que a gente tem 38%, você falou aí dos profissionais de saúde, né? 38% dos profissionais de saúde mortos no mundo são brasileiros, né? E a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem, né? Que são os profissionais mais precarizados do sistema, né? O SUS, né, por definição constitucional, ele da União, dos estados e dos municípios. Só que a União, como você bem colocou aí, cabe o regramento geral, né? A orientação, porque exatamente por conta que as ações têm que ser integradas, né? Elas têm que ser integradas. Tem a policlínica regional, tem o hospital regional, o tratamento de câncer
é em Salvador, então tem todo um sistema, né? É um sistema único de saúde, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Continuando nossa prova, eu queria falando um pouco do papel do município, né, nessa rede de proteção formada para a pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco da experiência de Irecê, da secretaria, por exemplo, a questão da alimentação escolar, como é que está sendo feita, né? A assistência social. Você, como secretário de governo, o órgão governamental que meio que articula essas secretarias, né? Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo aí, como que a Prefeitura de Irecê tem trabalhado nessa questão da proteção social, né? Tem o PENAI, né? Isso é interessante ressaltar. As principais ações que foram tomadas do ponto de vista econômico foram tomadas pelo Congresso à revelia do governo federal, né? O auxílio o governo propôs R$ 200, né? O Congresso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PSB, do PDT e do PCdoB, que proporam e obteve maioria para R$ 600, né? O governo queria 200. Né? E a questão do PENAI também, né? Que foi proposto na Câmara e depois no Senado, também para você transformar o PENAI em poder os alimentos serem distribuídos. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo aí a experiência de Irecê, essa questão. Bom, muito bom. Meu amigo Adriano está aqui também. Olha, como eu disse, a ação de combate ao coronavírus é uma ação integrada, né? E intersecretarias. E como mexeu na vida das pessoas, acaba que mexendo também no rendimento delas, né? E aí, na questão da educação, nós no município também teve isso teve um regramento, né? O Senado e a Câmara aprovaram a forma de distribuição da alimentação escolar. O município de Irecê, ela compra mais de 30% da sua alimentação escolar da agricultura familiar. E esse ano, a gente inseriu a alimentação com produtos orgânicos na alimentação escolar também, que a gente adquire aqui no Grupo Raiz do Sertão. Então, todos esses alimentos, além dos outros perecíveis e não perecíveis, a gente distribui através de kits de alimentação para as famílias. A Secretaria de Educação faz os kits, né, ali proporcional, e faz a distribuição na escola. A diretora da escola entra em contato com as famílias, faz ali uma estratégia de distribuição desses kits de alimentação, que é algo que eu acho que os municípios estão fazendo também. Na assistência social, de forma, na minha opinião, pouco inteligente, o governo federal tirou os municípios da estratégia do auxílio emergencial. Ele fez direto lá com a Caixa Econômica e a assistência social não participou. O que foi que nós tivemos com isso? A gente teve muito caso de gente que se aproveitou disso. Porque a assistência social do município já tem todo um estudo da pobreza do município, né? Como tirou o município desse processo, a gente teve muitos desvios aí nesse cenário aí, por, na minha opinião, a pouca inteligência do governo federal nesse desenho aí da gestão do auxílio emergencial de tirar as prefeituras. Então, a gente continuou com todo o processo do auxílio da assistência social, das famílias que a gente já atendia, e deu apoio ali do cadastro para as pessoas, né? Que a gente colocou uma tenda na Praça do Banco do Brasil, né? Tanto tendas de proteção das pessoas para dar mais conforto e também para distribuir melhor as filas, né? Quem veio aí nesse viu o que nós fizemos. E nós colocamos uma tenda de orientação para cadastro no auxílio emergencial. Isso foi muito importante porque muita gente não tinha ali o tato, a forma de se inscrever, e a gente ali colocou os assistentes sociais para ajudarem nesse cadastro do auxílio emergencial. Todas as outras políticas da assistência social, elas continuaram funcionando, claro que aquelas que envolviam, por exemplo, o CRAS, com as ações mais ali que tinham aglomeração, foram suspensas. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um programa da Arte do Bem Viver, aqui, com os idosos. E eles
muita máquina de costura parada aí, de objeto de emenda parlamentar, de associações. E os idosos da Arte do Bem Viver começaram a produzir de forma voluntária máscaras também pela assistente social, né? Que a assistente social comprou o material e as idosas começaram a fazer para a gente distribuir, né? A educação parada, né? A gente não tem como fazer um processo remoto de aulas para alunos de escola pública. E aí é outra coisa que a desigualdade social ela trouxe à tona, né? Que o jovem da escola pública não tem acesso à internet, a dados móveis, como o jovem da escola particular. Então, impossível ter aula remota na escola pública e a gente está aguardando aí qual é a orientação da Secretaria Estadual de Educação de como é que vai ser essa reposição dessas aulas aí, desse ano letivo, na verdade, que estava se iniciando, né? Então, a educação, a saúde é o que a gente mais tratou aqui, assistente social, esporte parou, né? E aí a secretaria se integra a de saúde ali para ajudar também. Enfim, e a gente na comunicação tentando da melhor maneira também dialogar com a população, informar, carro de som nas ruas, né? O prefeito estabeleceu uma live semanal toda segunda-feira, do dia que ele para conversar com a população e também para esclarecer sobre cada decreto que ele lança. Então, tá nesse cenário aí. Nós não demitimos nenhum servidor público, seja contrato precário, seja renda. Mesmo os professores que estavam contratados permaneceram contratados, mesmo não estando em sala de aula, porque é um momento em que não é um momento da gente ficar fazendo conta para ver quanto vamos economizar. Não dá para demitir um pai de família agora, no meio da pandemia, porque não está tendo aula, né? Então, são situações que a gente foge do nosso controle e que é preciso ter sensibilidade. Sim, está de parabéns à Prefeitura de Irecê nesse sentido aí. Jazão, vamos caminhando para o final aqui. Eu queria, primeiramente, agradecer você pela presença, agradecer todo mundo aí que ficou até o final, né? A gente está num momento de incerteza, de imprevisibilidade, então a gente ter gestores como você, como o Elmo Vaz, que dá segurança, que dá o norte para a população, é muito importante, né? A população se sente seguro, né? De ter lideranças como vocês no comando, né? O momento é de incerteza, de insegurança, e nesse sentido o papel do Estado é muito grande, né? O que tem segurado os municípios pequenos, como a América Dourada, é o auxílio emergencial, né? E é para isso que o Estado foi criado. O Estado é criado para cuidar das pessoas, né? Não é para dar lucro. O Estado não é criado para dar lucro. Quem é criado para dar lucro são empresas, né? As empresas que são criadas para dar lucro. Né? Então, você imaginar um Estado que não cuida das pessoas, né? Que trata as pessoas como números, né? Isso é muito chocante nesse processo de pandemia. Então, eu acho que um dos efeitos dessa crise humanitária, a crise sanitária, né, a crise social que a gente está vivendo, acho que um dos efeitos dela vai ser repensar o papel do Estado, né, na economia, o papel do Estado no cuidado. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, parabenizar pelo trabalho, né, e dizer da minha satisfação imensa, enorme, de revê-lo aqui nessa live, né, mandar um abraço para sua família, para minha amiga Heloísa, sua esposa, Elmo Vaz. Muito obrigado por topar fazer essa live. Acho que as pessoas que assistiram vão estar mais informadas e mais preparadas de como enfrentar a pandemia do coronavírus, que era a minha intenção quando convidei você para fazer a live. Então, já apareceu 2 minutos aí na tela, não? Não, faltam 5 minutos. Ah, ótimo. Então, eu tenho feito essa reflexão da importância do Estado nas nossas vidas, do Estado brasileiro, né? Não do Estado só, governo do Estado. O Estado brasileiro, governo federal, governo do Estado, governo municipal. O Estado brasileiro, ele existe para que a gente tenha uma vida digna, para que nós tenhamos um estado de bem-estar social, pelo menos isso que eu entendo do Estado brasileiro. É isso que a Constituição Federal preconiza lá, do que Estado brasileiro. É transformar os impostos que são gerados, que são coletados da população e transformar isso em serviço público. Então, eu acho que a pandemia trouxe esse desafio aí.
de um estado mais forte, mas de um Estado que preste serviço à população, do Estado que gera um bem-estar social na população. Então, com a pandemia, a gente teve os casos de óbitos no Brasil, eles estão concentrados na pobreza. A maior parte das pessoas que morreram, quando você pega o número de casos e aplica a proporcionalidade, a maior parte é de pessoas pobres, né? A maior parte são de negros, mas está muito vinculada à questão socioeconômica e não à questão genética ali, ou à questão fisiológica. Então, por quê? Porque os ricos ou a classe média, média alta, tem uma maior condição de diagnóstico, tem um tratamento, tem alimentação mais adequada, tem todo um suporte, né? Inclusive emocional. A gente criou aqui em Irecê um centro, um espaço de acolhimento psicológico, né? Para a pessoa ligar e falar com o psicólogo. Isso é muito importante. E por público, né? Isso que eu estou colocando aqui. E eu acho importante, Cristiano, essa coisa do Estado forte como ação. Eu chamo a atenção agora, né? Eu tenho chamado a atenção, e lá no início eu chamei, da questão eu vi aqui que a América chegou a 33 casos, né? Alguém comentou aqui que a América chegou a 33 casos. À medida que vai aumentando mais progressivamente agora. Então, eu chamo a atenção, o coronavírus está chegando nos povoados de forma muito forte. A gente precisa ter uma atenção com os povoados, que tem muitos idosos, a gente tem uma população muito calorosa nos povoados e dá bênção, pegar na mão. Recuar um pouco desse hábito agora de dar bênção, de abraçar, de visitar parentes nos povoados. Eu peço que vocês suspendam um pouco isso. E chamar a atenção para as responsabilidades individuais, né? Não dá para as prefeituras desenvolver uma série de mecanismos de proteção da população se alguns indivíduos não respeitarem isso, se alguns indivíduos não conseguirem se adequar, se isolarem, porque não tem remédio e não tem vacina. Só tem uma coisa que é preconizada, que é a isolamento social. Mas a tua responsabilidade, a responsabilidade individual de cada um, é determinante para o sucesso dessa ação. Então, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre nossas ações aqui no município de Irecê, que acaba protegendo todo um território também, né? Então, isso é muito importante, Irecê como centro territorial. Quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição aí, sua e dos demais para... Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, muito, muito. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Valeu mesmo pela presença. Obrigado. Valeu, Cristiano. Obrigado a todos que estão aí na live. Obrigado a todos. Um abraço. Pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aí com o nosso secretário de governo, Jason Júnior, da Prefeitura Municipal de Irecê. Quinta-feira, às 7 horas, eu vou receber mais um amigo para uma prosa com o Lampião, doutor Danilo Macedo, arquiteto, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, vai falar sobre direito à moradia, economia na pandemia. Eu espero vocês quinta-feira, 7 horas, e queria agradecer todo mundo, de coração, que ficou aí até o final, com o nosso secretário de governo. Fique em casa, a pandemia não é uma gripezinha, né? Como eu tenho falado sempre, é preciso reforçar as medidas sanitárias, né? E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu mesmo. Obrigado.